Há certos temas que despertam totalmente o nosso interesse, mas que também são demasiado terríveis para servir aos propósitos da verdadeira ficção. O romancista simplório deve abster-se deles, se não deseja ofender ou provocar nojo. Eles são trabalhados com justeza, apenas quando o rigor e a excelência da verdade o santificam e sustentam. Nós nos impressionamos, por exemplo, com os exemplos mais intensos de dores prazerosas, sobre os relatos sobre a Batalha de Berezina, sobre o terremoto em Lisboa, sobre a peste em Londres, sobre o massacre de São Bartolomeu, ou sobre o sufocamento de 123 prisioneiros no buraco negro de Calcutá. Porém, entre esses relatos, é o fato, é a realidade, é a história que nos impressiona. Fossem meras fábulas, apenas olharíamos para eles cheios de repugnância. Conto um Conto apresenta, de Edgar Allan Poe, Enterro Prematuro. Narração Marcelo Fávaro. Acabo de mencionar algumas das mais famosas e impressionantes catástrofes de que se tem notícia, porém, é a sua dimensão, não menos que o seu caráter, que impressiona tão intensamente a imaginação. Preciso lembrar ao leitor que, entre o longo e insólito catálogo das misérias humanas, eu poderia citar muitos exemplos repletos de um sofrimento mais profundo do que quaisquer desses grandes desastres coletivos. A verdadeira desgraça, de fato, a angústia mais fatal, é individual e não pública. Os mais assustadores extremos da agonia são suportados pelo homem em sua solidão e nunca pela multidão. Por isso, agradecemos a um misericordioso Deus. Ser enterrado vivo é, sem dúvida, o maior horror que pode acontecer a um mero mortal. Qualquer um que raciocine não pode negar que isso acontece com muita frequência. As fronteiras que separam a vida e a morte são, na melhor das hipóteses, obscuras e vagas. Quem ousaria dizer onde termina uma e começa a outra? Sabemos que existem doenças em que ocorre total suspensão de sinais vitais aparentes e que também, nesses casos, essas suspensões são interrupções propriamente ditas. São pausas temporárias de um mecanismo incompreensível. Passado algum tempo, misteriosas e invisíveis leis, mais uma vez, fazem mover as mágicas rodas de engrenagens. O cordão prateado não fora perdido para sempre, e nem o globo de ouro fora para sempre rompido, mas onde nesse momento se encontrava a alma. De qualquer maneira, além da conclusão inevitável a priori de que tais causas conduzam tais efeitos, que as conhecidas ocorrências nesses casos de suspensão dos sinais vitais causaram, vez ou outra, sepultamentos precipitados. Além dessa óbvia conclusão, temos depoimentos médicos e de pessoas comuns que comprovam um vasto número desse tipo de sepultamento. Eu posso recorrer prontamente, se necessário, a uma centena de casos confirmados. Um caso de caráter notável e cujas circunstâncias ainda devem estar frescas na memória de alguns dos meus leitores ocorreu há não muito tempo, nas cercanias da cidade de Baltimore, onde gerou uma dolorosa, intensa e ampla comoção.
a esposa de um dos mais respeitáveis cidadãos, um advogado em evidência e membro do Congresso, contraiu uma doença repentina e desconhecida que espantou e desafiou o conhecimento dos seus médicos. Depois de muito sofrimento, ela faleceu. Acreditou-se nisso. Ninguém suspeitou de fato ou teve motivos para suspeitar que ela não estivesse verdadeiramente morta. Ela apresentara todos os aspectos comuns de falecimento. O seu rosto tinha a expressão aflita e os contornos encovados. Os seus lábios, a palidez marmórea, os olhos estavam sem brilho, não havia nenhum calor, nenhuma pulsação. O corpo foi velado durante 3 dias, tempo em que adquiriu uma rigidez pétrea. O funeral teve que ocorrer às pressas, e no fim das contas, devido ao rápido avanço do que pensavam ser o estado de decomposição, a senhora foi colocada na cripta da família, que, ao longo dos 3 anos seguintes, ficou intocada. Depois desse período, a cripta foi reaberta para receber um esquife. E, meu Deus, que horror! Que terrível choque aguardava o marido quando pessoalmente abriu a porta. À medida que as portas se moviam, um objeto envolto em um tecido branco despencou dos seus braços. Era o esqueleto de sua mulher, enrolado no que ainda restava de sua mortalha. Uma investigação cuidadosa confirmou que ela despertara depois de 2 dias do seu sepultamento e que seus movimentos desesperados dentro do caixão fizeram-no cair de uma prateleira ou estante para o assoalho. E ele se quebrou o suficiente para permitir a sua libertação. Uma lamparina que havia sido esquecida, cheia de óleo dentro da sepultura, foi encontrada seca. Deve ter esvaziado pela evaporação. No mais alto dos degraus que conduziam ao fundo da pavorosa tumba, havia um grande pedaço do caixão, com o qual, parece, ela havia se empenhado em chamar a atenção, golpeando a porta de ferro. Nesse momento, ela provavelmente desmaiou ou morreu de profundo terror. E quando caiu, sua mortalha ficou presa em algum ornamento de ferro apontado para dentro. E assim ela ficou. E assim, em pé, apodreceu. Em 1810, aconteceu na França um caso de enterro prematuro, em circunstâncias tão extremas que confirmam a expressão de que a verdade é, sem dúvidas, mais estranha do que a ficção. A heroína de nossa história é Miley, Victoire Lafourcade, jovem de família ilustre, abastada e de grande beleza. Entre seus inúmeros pretendentes estava Julien Bossuet, um pobre literato ou jornalista de Paris. Os seus talentos e afabilidade atraíram o olhar da herdeira, por quem, parece, foi realmente amado. Mas, no fim das contas, o berço de ouro falou mais alto, e ela se casou com um tal de Mr. Renel, banqueiro e diplomata em ascensão. Porém, passado o casamento, o cavalheiro a negligenciou, e era ainda mais certo que ele a maltratava. E depois de alguns anos miseráveis, ela faleceu. Bom, pelo menos sua aparência era muito semelhante à morte para enganar qualquer um que a visse. Foi enterrada não em uma cripta, mas em um túmulo comum no vilarejo onde nascera.
tomado pelo desespero e ainda contaminado pela memória de um vínculo profundo, o amante viaja da capital à remota província onde se encontra o vilarejo, com o romântico propósito de desenterrar o cadáver e pegar para si um punhado de seus exuberantes cachos. Ele chega ao túmulo à meia-noite, desenterra o caixão, abre-o, e enquanto está cortando o cabelo, é flagrado pelos olhos abertos da sua amada. Na verdade, a jovem havia sido enterrada viva. A vitalidade ainda não sumira de todo. E graças ao contato com o seu amado, ela despertara da letargia confundida com a morte. Ele a conduziu freneticamente para o seu alojamento no vilarejo, empregou poderosos restaurativos, indicados por seus conhecimentos médicos, que não eram poucos. Enfim, ela sobreviveu. Ela reconheceu seu salvador. Ela ficou com ele até, devagar, recuperar totalmente a saúde. Seu coração feminino já não estava inflexível, e aquela última lição de amor foi suficiente para amansá-lo. Ela ofereceu o seu amor a Bolsed. Ela não retornou para o marido, mas, mantendo em segredo a sua ressurreição, fugiu com o amado para a América. 20 anos mais tarde, os dois voltando à França, acreditando que o tempo havia mudado a aparência da mulher, tão intensamente que seus amigos não seriam capazes de reconhecê-la. Estavam errados, entretanto, pois à primeira vista Monsieur Renel reconheceu e reivindicou sua esposa. Ela negou a reivindicação do marido e os tribunais apoiaram-na na sua resistência, determinando que circunstâncias tão peculiares, além do longo intervalo de tempo, extinguiram, não somente por justiça, mas também por questões legais, a autoridade do marido. O Diário de Cirurgia de Leipzig, um periódico de grande prestígio e mérito, que algumas editoras americanas fariam bem em traduzir e republicar, possui, em um número recente, um evento infeliz com o personagem em questão. Um oficial da artilharia, um homem de imensa estatura e saúde exemplar, foi arremessado do dorso de um cavalo indomável, levando bem na cabeça um coice que o fez perder imediatamente os sentidos. O seu crânio foi levemente fraturado, mas não foi observado nenhum dano preocupante. A trepanação foi cumprida com sucesso. Ele passou por uma sangria e várias outras tentativas de aliviar a dor foram empregadas. No entanto, gradualmente ele caiu num estado de estupor mais e mais profundo, até que o consideraram morto. O dia estava quente e ele foi enterrado com uma pressa desumana em um cemitério público. O seu funeral ocorreu numa quinta-feira. No domingo seguinte, como sempre, o cemitério estava repleto de visitantes e perto do meio-dia começou um intenso burburinho, quando um agricultor declarou que, enquanto estava sentado sobre a cova do oficial, sentiu claramente um movimento na terra, como se fosse causado por alguém se debatendo lá embaixo. Inicialmente deram pouca atenção à afirmação do homem, mas o terror de sua expressão e a obstinação que repetia a história finalmente surtiram efeito na multidão. Pás foram rapidamente distribuídas e a cova, que estava vergonhosamente rasa, em poucos instantes estava aberta,
deixando à mostra a cabeça do seu ocupante. Naquele momento ele parecia morto, mas estava quase sentado em seu caixão, cuja tampa conseguira erguer parcialmente com sua furiosa luta. Bem, ele foi imediatamente carregado até o hospital mais próximo, e ali foi declarado ainda vivo, mesmo que num estado de asfixia. Depois de algumas horas ele voltou à vida, reconheceu pessoas próximas e, em frases entrecortadas, falou sobre sua agonia. A partir do seu relato, ficou claro que ele deve ter tido a consciência de sua vida durante mais de uma hora, enquanto estava enterrado, antes de perder os sentidos. A sepultura fora preenchida com desleio e com uma terra excessivamente porosa. Assim o ar podia passar. E ele ouviu os passos da multidão acima de sua cabeça e empenhou-se em ser ouvido também. Foi o tumulto no cemitério, disse ele, que aparentemente o acordou do sono profundo. Mas, assim que ele despertou, entendeu totalmente o horror da sua condição. Consta nos registros que esse paciente passava bem e parecia estar a caminho da plena recuperação, mas acabou vítima das charlatanices dos experimentos médicos. A pilha galvânica lhe foi aplicada e ele expirou de repente, em um desses paroxismos estáticos que ela induz. A lembrança da pilha galvânica, por sua vez, traz à minha memória um caso conhecido extraordinário, em que sua ação se provou eficaz no restabelecimento da animação de um jovem advogado em Londres que fora enterrado por 2 dias. O fato ocorreu em 1831, e na ocasião a sensação profunda era de que não se falava em outra coisa. O paciente, Mr. Edward Stapleton, morrera aparentemente de febre de tifo, acompanhada por alguns sintomas anômalos que despertaram a curiosidade de seus médicos. Com a sua morte aparente, foi pedida a seus amigos a permissão para uma autópsia, mas o pedido foi negado. Nesses casos de recusa, normalmente os médicos desenterram o corpo e dissecam-no nas horas vagas em segredo. O acordo foi facilmente fechado com um desses ladrões de cadáveres que se proliferam em Londres, e na terceira noite após o funeral, o suposto cadáver foi desenterrado de uma cova com 8 pés de profundidade e levado a uma câmara secreta de um hospital secreto. Foi feita uma extensa incisão no abdômen, quando a aparência fresca e vigorosa do sujeito sugeriu uma aplicação da bateria. Um experimento levou a outro, e efeitos habituais foram observados sem quaisquer características particulares, exceto 1 ou 2 ocasiões em que um grau de vivacidade mais forte que o normal foi observado durante as convulsões. Horas se passaram. O sol estava prestes a se pôr, mas ainda assim era recomendado, no fim das contas, prosseguir de uma vez com a dissecação. No entanto, um estudante tinha um desejo particular de testar a própria teoria e insistiu que antes aplicassem uma pilha em um dos músculos peitorais. Foi feito um corte rudimentar e um fio elétrico foi rapidamente colocado em contato com o paciente. Com um movimento convulsivo brusco, mas silencioso, levantou-se da mesa, parou no meio da sala, olhou para si mesmo por alguns segundos sem compreender e então falou. O que ele disse foi inteligível, mas palavras foram proferidas.
Era possível distinguir as sílabas. Depois de falar, caiu pesadamente no chão. Por alguns instantes, todos ficaram paralisados de terror, mas a urgência do caso logo restabeleceu suas consciências. Foi observado que o Sr. Stapleton estava vivo, embora desmaiado. Depois da inalação do éter, ele se reanimou, recuperou a saúde, voltou ao convívio dos amigos, para quem, de qualquer maneira, o conhecimento sobre a ressuscitação foi ocultado até que uma recaída não trouxesse mais receios. A surpresa deles, o seu espanto arrebatador, era de se imaginar. A peculiaridade mais restante nesse incidente, não obstante, está relacionada com as próprias declarações do Sr. Stapleton. Ele afirma que em nenhum momento estava completamente insensível, que pesada e confusamente ele estava consciente de tudo o que ocorrera com ele, no momento em que fora declarado morto pelos médicos, até o seu desmaio no chão do hospital. "Eu estou vivo", foram as incompreensíveis palavras que, após reconhecer a sala de dissecção, ele empenhou todas as forças para pronunciar. Seria fácil multiplicar histórias como essa, mas paro por aqui. Porém, na realidade, isso não é necessário para concordarmos com o fato de que enterros prematuros acontecem. Quando refletimos sobre o quão raramente, de acordo com a natureza do caso, temos a oportunidade de detectá-los, devemos admitir que talvez ocorram com muita frequência, sem o nosso conhecimento. Raramente, na verdade, um cemitério é invadido por qualquer razão, em qualquer extensão, sem que esqueletos sejam encontrados em posições que sugerem a mais assustadora suspeita. Suspeita realmente assustadora, e mais assustador o destino. Pode-se declarar sem hesitações que nenhum acontecimento seja tão terrivelmente preciso a inspirar a suprema angústia do corpo e da mente quanto o enterro antes da morte. A insuportável opressão dos pulmões, o vapor sufocante da terra úmida, a mortalha grudando no corpo, as paredes rígidas da estreita casa e a escuridão da noite absoluta. O silêncio como um oceano que esmaga, a invisível mas palpável presença, a presença do verme vitorioso. Tudo isso com pensamentos no ar e na grama acima, com a lembrança de amigos queridos que correriam em nosso socorro se soubessem da nossa situação, e com a consciência de que eles nunca serão informados. Eles nunca saberão sobre o nosso destino, que nossa porção menos esperançosa é a da morte real. Essas considerações, conduzem ao coração que ainda palpita a um grau de espanto e intolerável terror diante do qual a mais ousada imaginação se recolhe. Não sabemos de nada que possa ser tão aflitivo sobre a terra. Não podemos sonhar com nada tão horrendo nos domínios do mais profundo inferno. E desse modo todas as histórias sobre o assunto despertam profundo interesse. Um interesse, no entanto, que, entre o sagrado respeito do tema em si, depende muito, própria e particularmente, da nossa convicção da maneira, da veracidade, da verdade da narração. E o que eu tenho a contar agora diz a respeito ao meu próprio conhecimento, à minha experiência positiva e pessoal. Durante muitos anos fui submetido a ataques de um distúrbio singular que os médicos denominaram catalepsia. Na falta de um termo mais definitivo,
Apesar de as tendências e causas imediatas e até mesmo o diagnóstico final da doença ainda serem um mistério, o seu caráter óbvio e evidente é suficientemente compreendido. Suas variações parecem ser principalmente nos graus. Às vezes o paciente permanece deitado por algum dia ou mais, até um período mais curto, em uma espécie de letargia excessiva. Ele fica sem sentidos e aparentemente não se move, mas a pulsação do coração ainda é levemente perceptível. Restam alguns vestígios de temperatura. Uma cor pálida persiste nas maçãs do rosto, e ao colocar um espelho sobre os lábios, podemos detectar uma apática, parcial e vacilante ação dos pulmões. Então, novamente, o transe pode durar semanas e até mesmo meses, enquanto a mais rigorosa avaliação e os mais apurados exames médicos falham em estabelecer qualquer diferença palpável entre a inércia e o estado que concebemos como a morte absoluta. Com muita frequência ele escapa do enterro prematuro, apenas graças ao conhecimento de seus amigos de que ele fora previamente vítima da catalepsia. A consequente suspeita despertada e, sobretudo, a não decomposição do corpo. Sob sorte, o avanço da doença é gradual. As primeiras manifestações, ainda que características, são evidentes. Os espasmos aumentam sucessivamente, mais e mais inconfundíveis, e duram mais tempo que os espasmos precedentes. Nisto está a principal certeza para o enterro. Os desafortunados, cujo primeiro ataque atingir o seu caráter extremo, visto muito ocasionalmente, são quase inevitavelmente levados vivos à tumba. Meu caso não diferia em nenhum detalhe dos casos relatados nos livros médicos. Às vezes, sem nenhuma causa aparente, afundava-me lentamente em uma condição de semissíncope ou quase desmaio, e nessa condição, sem dor alguma, sem agilidade ou movimento, ou falando precisamente sem pensar, mas com uma inerte consciência da vida e da presença daqueles que rodeiam a minha cama, permanecia até que a crise da doença me reconduzia de repente à sensibilidade perfeita. Outras vezes fui rápida e impetuosamente atingido. Fiquei doente, entorpecido e com frio e atordoado, e então, por fim, prostrado. Então, durante semanas, tudo era vazio e negro e silencioso, e o universo se tornara nada. Não poderia haver destruição maior. Destes ataques mais recorrentes, no entanto, despertei tão lentamente quanto a mais súbita fora a sua ocorrência. Assim como o dia morre para os indigentes solitários e sem lar que vagam pelas ruas nas longas e desoladas noites de inverno, assim, tão lenta, assim, tão pesada, assim, tão alegre, a luz da alma voltava a mim. Apesar dessa tendência ao transe, contudo, a minha saúde em geral parecia muito boa. Não pude observar que ela estava totalmente afetada pelo mal predominante, a não ser, entretanto, por uma idiosincrasia que parecia ter sido induzida durante o meu sono diário. Ao acordar do descanso, eu nunca adquiria de uma vez total controle dos meus sentidos, e sempre permanecia durante alguns minutos mergulhado em espanto e perplexidade. As faculdades mentais em geral, mas a memória em particular, ficavam numa condição de absoluta suspensão. Por tudo o que suportei não havia sofrimento físico, mas uma infinita aflição moral. Meus pensamentos se tornaram sombrios. Falava sobre vermes, tumbas e epitáfios. Estava perdido em devaneios de morte, e a ideia de um enterro prematuro tomou posse do meu cérebro. O terrível perigo a que eu estava sujeito me assombrava dia e noite. No passado, a tortura da meditação era excessiva. Recentemente, era absoluta, quando a escuridão, a
assombrosa se espalhar pela terra. Então, com todo o horror do pensamento, eu tremia. Eu tremia com as plumas agitadas sobre o carro funerário. Quando a natureza não pudesse mais suportar a vigília, seria com um esforço que me permitiria adormecer, pois esse pensamento me dava calafrios, que ao acordar pudesse me encontrar senhor de um túmulo. E quando finalmente conseguia dormir, era apenas para entrar em um mundo fantasmagórico sobre o qual, com amplas e dominantes asas negras, pairava, implacável, a ideia sepulcral. Das inúmeras imagens obscuras que dominavam meus sonhos, separei para registrar uma visão solitária. Parece-me que estava imerso num transe cataléptico mais duradouro e profundo que o normal. De repente senti o toque de uma mão gélida sobre a minha testa e uma voz trêmula e impaciente sussurrou: "Levante-se", em meu ouvido. Sentei-me ereto. A escuridão era total. Não podia ver a figura que me levantara. Não podia trazer à memória nem o período em que estive imerso no transe e nem o local onde me prostrei. Enquanto permaneci inerte e ocupado em esforços para recobrar os meus pensamentos, a mão fria agarrou o meu pulso com força, sacudindo-o grosseiramente enquanto a voz trêmula dizia, mais uma vez: "Levante-se! Não ordenei que levantasse!" "E quem?", perguntei. "És tu?" "Não tenho nome nas regiões que habito", respondeu a voz, lamentando-se. "Eu era mortal, mas sou o demônio. Eu era impiedoso, mas hoje sou digno de pena. Tu sentes meu tremor, meus dentes batem enquanto falo, e não é pelo frio da noite sem fim. Mas esta morbidez é insuportável. Como podes adormecer tranquilamente? Eu não consigo uma trégua no pranto dessa agonia. Essas visões são mais do que eu posso suportar. Levanta-te, vem comigo para a noite distante e deixe-me abrir-lhe a sepultura. Não é um espetáculo de dor. Olha." Eu olhei, e a figura invisível que ainda me segurava pelo pulso aí havia aberto os túmulos de toda a humanidade. E de cada espaço emergiu a abafada radiância fosfórica da podridão. Então pude ver os mais profundos abismos, e ali estavam os corpos envolvidos em seu descanso triste e solene com o verme. Mas, ai de mim, os verdadeiros mortos não eram poucos entre milhões em relação àqueles que não perecem. E havia um débil debater-se, e havia uma tristeza geral e sem descanso, e de fora das profundezas das incontáveis sepulturas vinha o sussurro das vestimentas dos sepultados, e entre aqueles que pareciam tranquilos em seu repouso, percebi que um grande número havia mudado, em maior ou menor grau, a rígida e incômoda posição em que foram originalmente enterrados. E a voz disse, mais uma vez, enquanto eu olhava atento: "Não é? Não é uma visão deplorável?" Porém, antes que eu pudesse encontrar palavras para responder, a figura soltou o meu pulso. As luzes fosfóricas se apagaram e as sepulturas fecharam-se com uma violência repentina, enquanto fora dela se iniciava um tumulto de lamentos desesperados, dizendo novamente: "Não é? Não é, Deus! Não é uma visão deplorável!" Delírios como esse que me visitaram à noite exerciam sua assustadora influência durante todas as minhas horas de vigília. Os meus nervos ficaram completamente esgotados e me tornei uma vítima de um horror sem fim. Eu hesitava em cavalgar, ou caminhar, ou me permitir fazer qualquer atividade que me afastasse de casa. De fato, eu sequer ousava deixar a minha pessoa longe da urgente presença daqueles que estavam cientes da minha tendência à catalepsia, com receio de que, ao cair em um dos meus ataques usuais,
eu pudesse ser enterrado antes que a minha real condição fosse confirmada. Eu duvidava do cuidado, da lealdade dos meus amigos mais queridos. Eu temia que, em algum transe mais longo que o normal, eles fossem persuadidos de que a minha situação era irreversível. Fui tão longe que cheguei a temer que, por ter lhes causado tanto incômodo, eles talvez ficassem satisfeitos em considerar qualquer ataque mais prolongado como uma desculpa adequada para se livrar de mim. Ora, todos eles... Era em vão que se esforçavam para me tranquilizar com as mais solenes promessas, e eu cobrava-lhes os mais sagrados juramentos de que, sob nenhuma circunstância, eles me enterrariam até que a decomposição tivesse avançado, tanto que fosse impossível preservar além daquilo. E ainda assim, o meu terror mortal não dava ouvidos à razão. Não aceitava qualquer conforto. Eu fui tragado por uma série de elaboradas precauções. Essas precauções, entre outras, tive o mausoléu da família todo reformado para permitir que fosse prontamente aberto por dentro. A mais leve pressão sobre uma longa alavancada que ia até o fundo da tumba podia fazer o portão de ferro voar. Havia também um sistema de livre passagem de ar e de luz e entradas para comida e água ao alcance imediato do caixão, planejados para minha recepção. O caixão era caloroso e suavemente acolchoado e era provido de uma tampa elaborada sobre os princípios da caixa forte, com molas planejadas para que o mais débil movimento do corpo fosse suficiente para colocá-lo em liberdade. Além de tudo isso, havia suspenso no teto da sepultura um enorme sino, cuja corda, isso foi planejado, estendia-se através de um buraco no caixão e deveria ser presa a uma das mãos do cadáver. Porém, ai de mim! De que vale a vigilância contra os destinos, o terrível destino dos homens? Nem mesmo essas bem planejadas garantias bastaram para me salvar das mais remotas agonias do sepultamento em vida. Um miserável condenado a esse sofrimento. Chegou uma época, como tantas vezes chegaram antes, na qual me encontrava emergido na inconsciência total para um mínimo indefinido sentido de existência, uma inquietação tórpida, uma resistência patética a uma dor intensa e lentamente num ritmo de tartaruga. O cinza débil do amanhecer do dia psíquico acercou-se. Nenhum cuidado, nenhuma esperança, nenhum esforço. Então, após um longo intervalo, uma campainha nos ouvidos, depois de um tempo ainda mais longo, uma sensação de formigamento e tremor nas extremidades. Então, um período de aparentemente eterno e de agradável tranquilidade, durante o qual os sentidos, a despertar, esforçavam-se à razão. Então, um breve mergulho à não existência. E então, uma súbita recuperação. E, finalmente, o tremor leve de uma pálpebra. E, imediatamente, um choque elétrico de terror, um choque elétrico mortal e indefinível que envia o sangue em torrentes e têmporas ao coração. E agora, o primeiro esforço positivo para pensar. E agora, o primeiro ímpeto para se lembrar. E agora, um sucesso parcial e imperceptível. E agora, a memória consegue assumir o controle de que, em certa medida, eu estou consciente do meu estado. Eu sinto que eu não estou despertando de um sono comum. Eu lembro que tenho sido acometido pela catalepsia. É isso. E agora, por fim, como numa onda no oceano, o meu espírito inquieto está totalmente dominado pelo repugnante perigo, pela espectral e eterna ideia. Durante alguns minutos depois de ser dominado por esse ataque,
Abandonei-me sem fazer o menor movimento. E por quê? Eu não conseguia reunir coragem para me mover. Eu não ousei esforçar-me para me conformar com o meu destino, o meu terrível destino. E, além disso, havia algo no meu íntimo sussurrando-me que era aquilo. Foi aquilo, aconteceu. O desespero, uma espécie de desespero nunca conhecida por mim. O desespero sozinho após uma longa hesitação me fez erguer as pálpebras pesadas dos meus olhos. Levantei-as e estava escuro, tudo escuro. Eu sabia que o ataque havia terminado, eu sabia que a crise da minha doença havia passado há muito. Eu sabia que havia então recuperado totalmente o domínio das minhas faculdades visuais. E ainda estava escuro, tudo escuro, a intensa e absoluta escuridão da noite a durar para todo sempre. Eu esforcei-me para gritar e os meus lábios e a minha língua seca moveram-se convulsivamente juntos na tentativa, mas nenhuma voz veio de dentro dos cavernosos pulmões que, oprimidos como se estivessem sobre uma montanha, suspiravam e palpitavam com o coração a cada esforçada e vacilante inspiração. E o movimento das mandíbulas, esse movimento, esse esforço para gritar em voz alta fez-me perceber que elas estavam unidas, como é comum nos cadáveres. Sentia também que repousava sobre a superfície rígida, estava rígido e por algo similar, dos dois lados do meu corpo se encontravam comprimidos. Até certo ponto, eu não me atrevi a mover nenhum dos meus membros, mas então violentamente ergui os braços, que estavam abandonados ao longo do tronco, e com os pulsos cruzados, eles se chocaram com uma sólida superfície de madeira, que se estendia em uma distância de não mais de 6 polegadas sobre o meu rosto. Meu Deus, eu já não podia duvidar que repousava dentro de um caixão. E agora, em meio às minhas misérias infinitas, docemente surgiu o querubim da esperança. E assim que pensei em minhas precauções, contorci-me e fiz esforços espasmódicos para abrir a tampa, mas ela não se moveu, ela não se mexeu. Eu tateei meus pulsos procurando a corda do sino e não a encontrei. Não tinha sino algum. E então meu consolo se foi para sempre. E o desespero restante reinou triunfante, pois não pude deixar de notar a ausência do estofado que tinha preparado tão cuidadosamente. E então também, de repente, chegou às minhas narinas o forte e peculiar odor da terra úmida. A conclusão foi precisa. Eu não estava na sepultura, eu devo ter sofrido um ataque enquanto estivera fora de casa, entre estranhos. Quando ou como, não consegui lembrar, e esses estranhos haviam me enterraram como um cão, preso a um caixão ordinário e impelido profundamente e para sempre, dentro de uma vala comum e sem nome. Conforme esta terrível certeza se impunha, assim, até as mais profundas câmeras de minha alma, tentei mais uma vez lutar para gritar. E nesse segundo esforço eu triunfei, eu consegui. Um longo e selvagem e contínuo urro, ou grito de agonia, ressoou através dos reinos da noite subterrânea. Ei, você! Ei! Respondeu uma voz rude. Qual é o problema agora, diabos? Disse uma segunda voz. Saia já daí! Completou uma terceira. O que você deseja gritando desse jeito, feito um gato selvagem? Disse ainda uma quarta voz. E enquanto isso fui imobilizado e agitado sem cerimônia por alguns minutos por um grupo de indivíduos muito grosseiros.
Eles não me despertaram do meu sono, pois estava acordado quando gritei, mas me fizeram recuperar o total controle das minhas faculdades mentais. A experiência ocorreu perto de Richmond, na Virgínia. Acompanhado de um amigo, havíamos avançado em uma expedição de caça, algumas milhas abaixo, pelas margens do James River, e anoiteceu e fomos surpreendidos por uma tempestade. A cabine de um pequeno barco ancorado na margem, carregado de terra para o jardim, era o único abrigo disponível. Fizemos o melhor que pudemos e passamos a noite a bordo. Eu adormeci em um dos beliches da embarcação. E os beliches de um barco de 60 ou 70 toneladas nem precisam ser descritos. O que ocupei não possuía qualquer tipo de colchão. A sua largura máxima era de 18 polegadas. A distância entre a superfície e o deck acima era precisamente a mesma. Tive grande dificuldade de me apertar para caber ali. Mesmo assim, dormi profundamente. E a minha visão, pois não era um sonho e nem um pesadelo, veio naturalmente a partir das circunstâncias de minha posição, da inclinação habitual dos meus pensamentos e da dificuldade a qual já me referi, de reunir os meus sentidos e especialmente de recuperar a memória depois de despertar de um longo tempo de sono. Os homens me sacudiram, eles que eram membros da tripulação a bordo, e alguns trabalhadores o estavam descarregando. Era da própria carga que vinha o cheiro da terra úmida. A bandagem em volta do maxilar era um lenço de seda com o qual amarrei em minha cabeça, na ausência de minha habitual touca de dormir. As angústias que eu suportei, de qualquer forma, sem dúvida, foram semelhantes à de uma sepultura real. Foram repletas de terror, foram inconcebivelmente terríveis. Mas do mal originou-se o bem, pois o seu excesso despertou em meu espírito uma reação inevitável. A minha alma ganhou tônus, ganhou disposição. Eu saí de casa, fiz exercícios vigorosos, respirei o ar puro dos céus, pensei em todos os assuntos além da morte, desfiz-me de meus livros médicos. Buchan queimei. Nunca mais li pensamentos noturnos, nem reflexões sobre cemitérios de igrejas, nem contos de suspense como este. Em resumo, tornei-me de novo um ser humano. E vivi uma vida de ser humano. Depois daquela noite inesquecível, afugentei para sempre as angústias sepulcrais, e com elas também foi varrida a catalepsia, da qual, talvez, elas tenham sido menos a consequência do que a causa. Há momentos em que, mesmo com o olhar sóbrio da razão, o universo de nossa triste humanidade adquire o semblante do inferno. Mas a imaginação do homem não é nenhuma caratz para explorar impunemente todas as suas cavernas. Ai de mim! O repugnante exército de terrores sepulcrais não pode ser considerado totalmente irreal. Mas, assim como os demônios em cuja companhia Afrasiab fez a sua viagem até Oxus, eles precisam dormir, ou podem nos devorar. Devem permanecer em seu sono, ou pereceremos. Edgar Allan Poe.